Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Caros irmãos e irmãs, nesta quinta-feira de adoração, queremos, aos pés de Jesus sacramentado, colocar as nossas famílias. Queremos adorar, queremos louvar, queremos bendizer na presença de Jesus por cada membro de nossa família. Te pedimos, Senhor, nesta hora santa, diante da Tua presença santíssima, quando Te contemplamos, de onde estamos, nós queremos Te adorar, Senhor. Mesmo que não estejamos na igreja, diante do Santíssimo Sacramento, nós Te adoramos em espírito e verdade. Te adoramos na palavra, especialmente na palavra do Teu Evangelho. Queremos trazer, Senhor, diante de Ti, cada membro da nossa casa, cada membro da nossa família, da nossa comunidade. Sim, Senhor Jesus. Recebe o louvor, recebe a exaltação da Tua igreja que vos clama nesta hora santa. Irmãos, o Evangelho de hoje, continuando o Evangelho de ontem, ainda no capítulo 18, a partir do versículo 21, até o capítulo 19, versículo 1, o Evangelho diz: naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar este discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus irmãos, hoje terminamos o capítulo 18. Como nós vimos, o capítulo 18, Jesus, ele trata de um assunto muito importante, das relações humanas. As relações humanas entre as pessoas que não são nada perfeitas. O Evangelho de ontem, Jesus nos ensinava a correção fraterna. Quando alguém
comete um deslize na comunidade, a necessidade que nós temos de ajudá-lo, mostrando o seu erro na caridade, sem se fazer juiz. No evangelho de hoje, Pedro, diante das palavras de Jesus, porque Jesus estava falando para os seus discípulos, Pedro pergunta: Senhor, mas quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão se ele cometer erros? Se ele errar? Até 7 vezes? O 7 na Bíblia significa perfeição. E Jesus diz: Pedro, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que quer dizer? Sempre, sempre, sempre eu devo perdoar. O tema perdão sempre é muito polêmico, principalmente quando nós cristãos, nós católicos, nós discípulos de Jesus, teimamos em querer viver segundo os nossos critérios. Não queremos observar os preceitos do Evangelho. Quando ouvimos essa palavra sobre perdão, sempre nós temos um motivo para justificar. Mas se, nós estamos sempre querendo arrumar um meio para justificar o não perdoar. E Jesus conta essa parábola. A parábola do patrão que resolveu acertar as contas com seus empregados. Jesus vai contar-lhes a parábola. E diz: um homem tinha um empregado que lhe devia uma fortuna enorme. Uma fortuna impagável. O que aquele homem devia para o seu patrão, ele jamais poderia pagar. O patrão podia vender ele, a mulher, os filhos, tudo o que ele possuía, e ainda não chegaria nem aos 1/3 da dívida que ele tinha com o patrão. E o patrão o enquadra, pedindo que ele pague, e diz: eu vou vendê-lo, juntamente com todos os seus pertences, para pagar a dívida que me deves. Mas aquele homem, no ato de desespero, ele pede ao patrão um tempo para pagar. Mas ele sabe que não pode pagar. Ele sabe que sua dívida é impagável. Mas ele quer um tempo para enrolar o patrão. Dá-me um tempo e eu pagarei. E o Evangelho, Jesus diz que aquele homem, cheio de compaixão, de misericórdia, perdoou, não deu tempo para ele. O patrão perdoou toda a dívida. Cancelou toda a dívida que ele tinha. Mas aquele mesmo homem, que havia acabado de ser perdoado de uma dívida impagável, se encontra com um colega, com um companheiro de trabalho, que também lhe deve, só que o que ele deve é insignificante. 100 moedas. É uma dívida que não podemos nem dizer que é dívida. Tem certas coisas que as pessoas devem para a gente que não podemos nem dizer que é dívida. Que é tão insignificante. Claro, deve pagar. Se pegou, tem que pagar. Mas não é dívida. E ele agarra o colega e exige o pagamento, e o colega dizendo que não tem, mas que dê um tempo, e ele não quer saber. Ele manda prender o amigo dele até que ele pague a dívida. E os outros vendo aquela cena ficam comovidos com a falta de misericórdia daquele que experimentou a misericórdia. E vão contar para o patrão. E o patrão se indignou. Chamou e falou: servo perverso, eu perdoei toda a tua dívida porque me suplicaste. Não devia tu ter feito o mesmo? Ou seja, meus irmãos, nessa parábola, Jesus, ele quer falar para mim, para você nesta manhã, neste dia, que a dívida que nós temos com ele é impagável.
O meu pecado, o teu pecado que a gente comete, é uma sentença sem limites. É uma dívida sem limites. Nós não tínhamos condições de pagar. Mas Ele enviou o seu Filho para que pagasse a dívida por nós. O Senhor todos os dias nos perdoa quando pedimos perdão no sacramento da penitência. E quantas vezes a minha atitude diante dos que erram comigo é a atitude deste empregado, de falta de misericórdia. Jesus diz hoje no Evangelho que o patrão ficou tão indignado que mandou prender aquele empregado por tamanha crueldade. E Jesus completa dizendo: é assim que meu Pai que está no céu fará convosco, com cada um, se não perdoar o seu irmão de coração. Queridos irmãos, o perdão cristão não é se eu quero ou não. Eu só tenho uma opção: perdoar. Perdoar não é humano, verdade. Tem gente que fala assim: eu não consigo. Ah, mas eu não consigo perdoar. Perdoar não é humano, é divino. Por isso devemos buscar isso em Deus. Perdoar não é eu reconhecer que o outro não errou, mas é eu dar oportunidade para que o outro ele cresça, ele se converta. Mas Jesus no Evangelho diz que não é qualquer perdão. Perdoar de coração. Nós precisamos fazer este caminho. Sabe? Este caminho de perdão sincero, verdadeiro aos nossos irmãos. Quantas famílias, dentro desse contexto de Semana Nacional de Família, que estamos celebrando essa semana, quantas famílias esfaceladas pelo ódio, por brigas, por incompreensões, por falta de perdão. Quantas igrejas, quantas comunidades cristãs rachadas, fracionadas pelo ódio, pelo desejo de vingança, pelo desejo de querermos destruir a vida do outro. Oh, meus irmãos, Jesus, Ele nos pede, Ele nos coloca hoje diante de uma palavra onde Ele me convida a realmente a tomar a decisão de perdoar. Quando se fala em perdão de coração, muitas pessoas têm muita dificuldade nisso, porque eu já atendi tantas pessoas que me procuram para dizer: padre, eu não consigo perdoar de coração. Eu até perdoo, mas sempre estou me lembrando do que aconteceu. Eu não me esqueço. Aí eu falei: pera lá. Jesus não mandou você ter amnésia. Jesus mandou foi perdoar. Perdoar não é ter amnésia, não é se esquecer. Perdoar é a gente ter a capacidade no espírito de superar o que aconteceu. Eu posso até ver a pessoa, lembrar de tudo que ela me fez, mas isso já não me faz mais sofrer, porque houve o perdão. Aquilo já não é mais um bloqueio entre mim e ela. É lógico. Perdoar também, perdão é diferente de reconciliação. Tem certos tipos de perdão que a gente dá, mas não precisa se... Às vezes a gente acha que perdoar é depois voltar a mesma amizade com a pessoa. Às vezes não é nem necessário. E às vezes é até nocivo. Então, perdoe. Mas se a pessoa pode ficar para lá, é melhor. Não é ficar intrigado. Mas você não precisa estar na casa dela, na sua casa, vocês terem convivência. Isso não é necessário. Mas o que não há mais no teu coração é nenhum sentimento mal em relação àquela pessoa. É você poder reservar no teu coração o amor que faz você querer o bem dela, mesmo que ela te fez o mal, de você orar por ela, pela família dela. Claro que tem certos perdões que exigem necessariamente a reconciliação. Por exemplo, o esposo e uma esposa que brigam, que decidem perdoar para seguir junto.
Não tem como se perdoar e não se reconciliar. Não dá para perdoar, voltar e ficar um dormindo num quarto, outro no outro. Isso não é perdão. Dentro do relacionamento familiar, o perdão exige a reconciliação. Esposos, pais e filhos, irmãos. Como que eu vou conviver? Como é que eu vou estar na minha família sem falar com meu irmão? Quando eu chego no lugar que ele está, eu saio. Não. Eu convivo. Mas se esse irmão te prejudicou, principalmente no campo moral, no campo financeiro, você não quer fazer mais negócios com ele, é bom que não faça. Aliás, se você quer acabar uma boa amizade, uma boa relação de família, coloque dinheiro no meio. O dinheiro é muito bom, mas o dinheiro, ele tem o grande poder de dividir. Uma boa amizade, uma relação financeira, dois amigos que decidem fazer uma sociedade, montar um negócio, ali o demônio proporciona a oportunidade de eles se dividirem. Ou um tira do outro, outro passa o outro para trás, e assim acontece. Entre irmãos também, em famílias. Eu costumo sempre dizer, você quer preservar a amizade com alguém? Não misture amizade com dinheiro. Não coloque. Amizade é amizade, negócio são negócios. Ah, porque é muito meu amigo. Por ser muito meu amigo, eu prefiro não misturar negócios. Porque não dá certo. Amizade é para ser construída no amor, na reciprocidade, da verdade, né? Um sendo suporte para o outro, ajudando. Sim, pode até ajudar financeiramente. Mas cuidado. Cuidado. O ensino da palavra de Deus para nós hoje, nessa quinta-feira, é que não há limites para o perdão. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Quantas vezes ele pecar? Quantas vezes ele errar? Devo estar disposto a dar-lhe o perdão. Peçamos a Deus esta graça. Peçamos aos pés do Senhor a graça do perdão. Talvez alguma coisa que tenha ficado, que precisa ainda ser corrigida. Peça ao Espírito Santo. Peça a Deus a graça. Tenha uma boa quinta-feira. Que o dia de oração de hoje resida em prostrar-se diante deste Deus que é misericordioso contigo, para que você tenha misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.